Fala fiel, eu vou começar o vídeo de hoje dando aqui a minha opinião sobre os protestos da torcida e a situação que realmente pode acontecer do Cássio não renovar com o Corinthians. É algo que o torcedor do Corinthians deve começar a pensar antes de acharem que eu estou passando pano aqui para jogador. Quero apenas deixar bem claro que eu acho injusto querer colocar a culpa do fraco rendimento do time no goleiro Cássio. É bem verdade que o Cássio tem cometido falhas no Corinthians, mas se olharmos os números dele, ele tem mais acertos que falhas no gol do Timão. No gol do Corinthians pode estar o melhor goleiro do mundo, mas se o sistema defensivo, eu falo dos laterais e zagueiros, não funcionar, o que o goleiro pode fazer? Quantas defesas milagrosas o Cássio já não fez quando a zaga comete os seus erros? A culpa cai sobre o Cássio devido o goleiro não poder errar na sua função, pois se ele errar, quem vai consertar o erro? Ninguém. É bem verdade que ninguém no Corinthians vem jogando bem, e o goleiro do Corinthians, sem dúvida alguma, é o menor dos problemas. Os erros do Corinthians começam pela diretoria na montagem do elenco. Não adianta querer trazer um treinador para mudar a forma de jogar se os jogadores do elenco não têm a qualidade que o treinador precisa. Pode trazer Miguel Ángel Ramírez, pode trazer o sueco que foi oferecido ao Corinthians, pode trazer quem for. Eles não vão fazer milagres se o elenco continuar sendo limitado. No papel não é um elenco fraco, mas tecnicamente temos visto que tem se mostrado muito limitado. O Thiago Nunes deu uma entrevista e é bem clara quando ele disse que não sabia das dificuldades financeiras do Corinthians. Galera, é óbvio que todos sabem que o Corinthians passa por uma dificuldade financeira, mas talvez ele sabia só como nós torcedores sabemos. Mas depois que ele foi treinar o Corinthians, ele pôde ver que o buraco era mais fundo do que parecia. Será que a diretoria não vendeu para o Thiago Nunes um peixe maravilhoso e depois ele viu que não era tudo isso? Não estou aqui isentando ninguém, muito menos o Thiago Nunes. O próprio Thiago Nunes reconheceu seus erros dentro do Corinthians. O Carille já tinha falado que com o elenco que o Corinthians tinha quando ele saiu, o Thiago Nunes não iria conseguir implementar o tipo de jogo que ele queria. O Carille e o Thiago Nunes viveram dentro do clube e deram suas opiniões. Com base nessas opiniões, vemos que o problema começa na diretoria com o elenco montado. Até porque nenhum jogador que aí está quis estar no Corinthians porque deu vontade de estar. Não, alguém contratou. E contratou muita gente e até hoje não temos um time titular. Não seria mais jogo trazer um jogador caro que chegasse para ser titular e que pudesse ajudar o time, ao invés de trazer 5, 6, 10 jogadores que não acrescentam em nada? Ultimamente, o Corinthians vem contratando jogadores como oportunidades de mercado visando apenas o lucro que possa fazer no futuro. Mas não vemos nem o jogador render em campo e muito menos acreditamos na possibilidade de fazer um bom dinheiro com ele em um futuro próximo. Podemos ver o caso aí do Arauz, que até hoje é contestado no Corinthians, do Davó e outros que foram contratados pelo Corinthians como oportunidade de mercado e que não acrescentam em nada no momento. Podem acrescentar amanhã? Podem, mas no momento não acrescentam nada e não tem garantia nenhuma para trazer um retorno financeiro satisfatório ao clube. Assim, o Corinthians vai inflando o elenco com vários jogadores, contratos longos e depois não tem dinheiro para contratar jogadores que poderiam chegar para ser titular e fazer o Corinthians mais forte.
A cobrança precisa ser feita sim sobre os jogadores, mas o maior culpado de tudo isso é a diretoria. Não é só a atual diretoria, mas também a anterior. Contrataram mal, encheram o clube de dívidas e hoje vemos o Corinthians sendo motivo de chacotas. Os torcedores com nervos à flor da pele porque o desempenho do time é péssimo, pedindo até a saída de jogadores que são importantes para o elenco. É claro que nenhum jogador é insubstituível, mas o Corinthians vai conseguir trazer um goleiro no nível do Cássio? E na lateral direita, tem dinheiro para trazer um lateral no nível do Fagner? Se tem, então por que trouxeram o Michel Macedo? E na zaga, tem como trazer um melhor que o Gil? Se tem como trazer, então por que trouxeram o Gil da China de volta? Pro ataque, tem alguém melhor que o Jô? Tá, se tem, então por que foram atrás do Jô e o trouxeram? A torcida, movida pela paixão e também por certos momentos pela raiva, está expulsando do clube jogadores que têm história e são campeões dentro do clube. Depois também não podem reclamar quando um jogador de alto nível recusa o Corinthians, pois ninguém vai querer vir para ser toda hora ameaçado e xingado se jogar mal. E com muitos jogadores de alto nível recusando o Corinthians ou deixando o Corinthians, temos que nos contentar e ver o Corinthians com elencos fracos, brigando para não cair ou brigando por pouca coisa dentro de uma competição nacional, que isso é vergonhoso pela grandeza do Corinthians. Por isso, não é de se admirar se no fim do campeonato o Cássio ou o Fagner pedirem para serem negociados, ou se no fim do contrato deles, no fim de 2022, eles não queiram renovar com o Corinthians por causa de todas essas ameaças por parte de alguns torcedores. Os caras também têm família. E como fica a imagem dele diante da família e filhos? Uma hora cansa. E chega uma hora que não dá mais, até porque eles vão priorizar a própria segurança e também dos familiares. Muitos pediram a saída do Carille e depois se arrependeram e pediram o retorno dele. Não adianta pedir depois o retorno do Cássio, do Fagner, do Gil e outros que têm história no Corinthians, uma vez que os torcedores estão expulsando esses caras do Corinthians por causa da incompetência da diretoria atual e também da diretoria anterior em deixar o clube cheio de dívidas e não poder montar um elenco forte em respeito à grandeza do Corinthians e em respeito à sua torcida. Por isso, galera, se colocando no lugar dos caras, por respeito à minha imagem, à minha família e filhos, eu, se sou eles, não renovaria com o Corinthians. Como o próprio Cássio disse em entrevista, ele não tem que provar mais nada a ninguém. É uma declaração de alguém que parece já cansado de toda essa situação. Ficamos com raiva quando ele falha? Sim, é natural. Mas o cara tem crédito. Não podemos olhar suas falhas. E o que ele já fez pelo Corinthians? Não conta? E também, pelo menos, eu vejo que ele em campo é o único que cobra os jogadores, que grita, que xinga, enfim, mostra insatisfação. O Fagner também, mesmo jogando mal, o cara mostra raça dentro de campo. O Gil é um zagueiro importante para o Corinthians e muito regular na zaga. E o Jô já o contrataram sabendo que ele estava sem ritmo de jogo, mas é um cara muito importante também para o Corinthians. E esses caras merecem todo o respeito da torcida. Enquanto vemos outros em campo rindo e jogando sem vontade, sem raça, como se tudo estivesse bem. Galera, essa é a minha opinião sobre os protestos, sobre as críticas feitas a alguns jogadores do Corinthians, e eu queria que você deixasse também aí a sua opinião nos comentários desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, é muito importante para o canal e vai Corinthians!